Beleza, olha só, a unidade 12, né? Sobre eletrosfera, eu não me lembro a página que está aí, mas na sequência tem os exercícios e eu anotei as páginas. Então, puxem a apostila do lado, puxem um caderninho de anotações aí, que a aula é super, super simples, tá? A aula é super, não tem complexidade nessa aula. É um assunto que talvez vocês já ouviram falar, vocês já têm conhecimento sobre isso. Se não, ele começa a ser introduzido agora, começa a falar de eletrosfera agora, tá? A gente estudou os átomos e a gente viu esses modelos atômicos aqui. Hoje a gente vai ver esse modelo aqui, ó, que em termos de teoria é o mais simples que tem, tá? Mas a aplicação dele é a que tem mais, é a fundamental para a gente depois estudar ligações químicas, como que se forma um vidro aqui que está na minha frente, como que se forma um plástico, como que se forma uma matéria orgânica, praticamente em função desse estudo da eletrosfera. Quem vai fazer as ligações químicas são os elétrons. É a parte mais importante. Praticamente agora a gente não vai falar quase de núcleo, né? Onde estão os prótons e os nêutrons. A gente vai falar de eletrosfera, ligação química. E o cara que inventou isso, que bolou esse modelo atômico aqui, esse é um dinamarquês, ó, Niels Bohr. Na realidade, o que ele fez? A gente já sabia, lembra lá? A gente já tinha estudado que as três partículas fundamentais. No núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons, e em volta desse núcleo tem uns carinhas rodando a milhão ali. Uma partícula que depois não é bem uma partícula, é uma onda, é uma nuvem, mas existe alguns carinhas ali dentro que estão girando em volta desse núcleo. Esses carinhas são os elétrons com cargas negativas. No núcleo tem o próton que tem carga positiva, e o átomo, tal como a gente conhece ele lá na tabela periódica, a gente vai estudar no próximo capítulo, nos próximos eventos, a gente vai ver que o átomo ele tem que ficar eletricamente neutro. O número de cargas negativas em volta tem que ser o mesmo do número de cargas positivas bem no núcleo, tá? Então esse cara aqui diz o seguinte, ó, esses elétrons, por exemplo, se eu tenho um átomo que tem um número atômico 20, quer dizer que ele tem um número de prótons 20, ou seja, 20 cargas positivas. Então ele vai ter 20 cargas negativas. Para ele ter 20 cargas negativas, esses elétrons que estão em volta, ele não pode estar desordenado. Eles não podem estar rodando ali em volta do átomo como se fosse uma pista de corrida desordenada. Precisa ter uma ordem ali. Precisa ter um espaço para cada elétron, como se fosse uma pista de corrida. Então, o elétron 1 ele roda aqui, o elétron 2 roda ali. Então, o que ele fez? Ele organizou esses elétrons. Tá? E é isso que a gente vai ver hoje, que a gente chama de níveis de energia. Cada grupinho de elétron vai ter uma pista para eles poderem correr. Não é totalmente desordenado, tá? Esse então é o quarto modelo do, do átomo, né? O modelo de Bohr, que ele diz aqui sobre eletrosfera e energia. Tudo bem, pessoal? Ó, tranquila a aula de hoje, tá? Um conhecimento a mais para vocês aí para. Então, olha só, a estrutura atômica, né? Então, a gente está vendo o átomo, um modelo de átomo, tal como esse aqui, ó. Então, aqui são várias dimensões aonde o elétron está girando. Então, ele está girando assim, está girando assim, está girando do lado direito para o esquerdo, de cima para baixo. Então, uma série de giros aqui, tá? E aqui eu tenho o núcleo. É assim que a gente tinha os modelos atômicos. Daí ele diz assim, ó, até na apostila de vocês eu fiz um copy-paste porque eu achei interessante essa frase, ó. Depois de Rutherford, que foi um modelo anterior, ter proposto seu modelo atômico, os cientistas direcionaram seus estudos para compreender melhor a estrutura atômica e como os elétrons se distribuíam na eletrosfera. Então, lembra só, pessoal, se a gente fosse fazer uma escala de átomo, o núcleo dele seria muito, muito, muito pequeno. E ali eu tenho todos os prótons e nêutrons. Beleza, já sei onde estão os prótons, já sei onde estão os nêutrons. Existe uma localização que o Rutherford falou, está num núcleo, está num espacinho muito, muito pequeno. O núcleo, se a gente fosse fazer proporcionalmente o tamanho do átomo, o núcleo seria de 10 a 100 mil vezes menor que o tamanho do átomo. Então, só para vocês terem uma ideia, uma analogia,
É a mesma coisa que eu chegasse no estádio do Maracanã. Não sei se vocês já viram todo mundo acho que já deve ter visto uma imagem aérea do Maracanã. É um círculo assim, onde está a arquibancada e lá dentro tem um campo. Se eu pegasse, por exemplo, essa caneta aqui, ó, a ponta dessa caneta aqui, e fosse lá no meio campo e falasse assim, ó, esse aqui é o núcleo do meu átomo. O primeiro elétron, ou seja, a primeira eletrosfera, o primeiro círculo, ou seja, onde tem uma pista para o elétron correr, vai estar lá fora da arquibancada, no primeiro anel ali, onde está, onde eu vejo aquela bola, assim, aquele círculo, o elétron vai estar ali, ou seja, quase 100 mil vezes o tamanho disso aqui. Então, o primeiro elétron estaria girando lá na ponta. Então, olha só, é uma imensidão de espaço. Tá? Então, o que o Bohr fez? Não, peraí, a gente precisa definir onde que esses elétrons estão rodando. Então, o que ele fez? Ele fez o seguinte, pessoal, vamos imaginar um núcleo de um átomo aqui, e para cada espaço aqui, ó, que seria isso aqui como se fosse um círculo, ó, um completo, né? Eu peguei só um quarto dele aqui, ó, ou seja, quase um pouco mais da metade. Então, esse círculo aqui, o K, ele daria a volta aqui, ó. Então, alguns elétrons estariam girando aqui, aí eu andaria um pouquinho, mais uma outra camada, mais uma outra camada. É como se a gente pegasse uma cebola, né? Quem já cortou cebola, corta bem no meio assim, ó. A gente vai ver que existe um núcleo ali da cebola e depois eu tenho várias camadas. Cada camada daquela ali, ele diz que tem um grupo de elétrons rodando, tá? Então eles rodam em grupinho. Então ele diz o seguinte, ó, o núcleo é envolto por umas camadas que ele chamou, ó, facinho, sequência alfabética, K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada dessa aqui vai ter um nível de energia, então nível de energia 1, bem fraquinho, nível de energia 7, já mais forte, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já vou explicar isso para vocês. Ele diz o seguinte, ó, na camada K tem somente dois elétrons, no máximo dois elétrons vai estar girando ali. Porque pensa que, ó, é pertinho do núcleo, embora seja longe pra caramba, mas é muito perto. Então ele vai só dois elétrons. Não dá para gerar muitos elétrons aqui. Então é igual a dança da cadeira, né? Lembra da dança da cadeira? Põe uma cadeira no centro. Eu não consigo colocar 10 pessoas girando em volta de uma cadeira. Somente duas, girando. Então, somente dois elétrons. E depois, opa, eu já ando um pouquinho mais. Já aumenta o meu raio. Então eu digo o seguinte: já dá para andar 8 elétrons ali naquela camada L. Então na camada K é 2, na camada L é 8, no máximo 8. Pode andar 6? Pode. Pode andar 4? Pode. Mas eu posso andar no máximo 8. Não tem como andar 9 elétrons ali, tá? E daí na M, ou seja, estou aumentando mais o raio. Camada M estaria lá quase nos bairros em volta do estádio do Maracanã. Então, cabe mais elétrons. Cabe quanto? 18. E depois na N, 32. Ó, eu aumentei o raio. Lembra? Ele está crescendo. Ó, eu estou aumentando o raio. Então, cabe mais elétrons. E na O, também 32. E no P, 18. E no Q, 8. Então, esses números aqui são cabalísticos. Esses números aqui vocês vão levar para o resto da vida de vocês. É assim que eles interpretaram o modelo atômico. Então, eu posso na camada K somente dois elétrons no máximo, na camada L no máximo 8, na M no máximo 18, na N no máximo 32, na O no máximo 32, no P no máximo 18 e no Q no máximo 8. Aí eu tenho essa tabelinha aqui, ó. Isso aqui é o nível de energia, ó. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Nível de energia 1 até 7. Quantos elétrons na camada K? 2. Na L, 8. No M, 18. E assim sucessivamente. Veja que esse nível de energia aqui, ó, eu tenho na camada Q, que é essa aqui, ó, nível 7, é o mais energético. E na camada K, que é o 1, é o menos energético. Por quê? Olha só, vamos pensar em termos de energia como se fosse movimento. Se eu vou dar uma volta no quarteirão, ó, uma volta, imagine que isso aqui é um quarteirão, ó, do meu bairro, tá?
Se eu estou aqui, eu vou dar uma volta no meu quarteirão, que é o núcleo quarteirão, eu preciso de uma quantidade de energia. Beleza, talvez um pãozinho, um filãozinho, eu já consigo gastar essa energia lá. Agora, energia 1, básico. Agora, se eu estou aqui, ó, eu estou lá fora, eu estou nesse perímetro aqui, eu vou dar essa voltona aqui, ó. É como se eu desse a volta na cidade, tá? Então eu pego a cidade de Itu e eu vou dar a volta no perímetro dela. Para quem conhece um pouquinho Itu, eu vou lá no shopping Esplanada, depois eu venho aqui perto do estádio do Ituano, depois eu vou lá perto do estádio da estação de trem, antiga estação de trem. Então é a volta na cidade. Eu não preciso de mais energia, um pãozinho só não vai. Talvez eu preciso comer um hambúrguer, tomar um milkshake, porque eu preciso de bastante energia para fazer isso. Então pense, quanto mais longe eu vou andar em volta da cidade, que seria ali o meu quarteirão, ó, o meu núcleo aqui, mais energia eu preciso. Se eu vou dar só a volta no quarteirão, menos energia. Então, camada externa, quanto mais externa, maior é o nível de energia, mais energia esse átomo precisa, esse elétron precisa ter, tá? E daí, pessoal, a gente pode fazer essa analogia também, eu gosto muito disso aqui, fazer essa analogia com pistas, né? Então imagine aqui, ó o átomo aqui, ó. Então eu tenho um núcleo e eu tenho as eletrosferas. Então um átomo ele pode ter, que a gente conhece, ele pode ter no máximo 7 camadas, tá? Então são essas aqui, ó. E daí o número de elétrons que eles podem conter aqui. Então se eu pegar a camada K aqui, então eu vou dizer assim, ó, a camada K é como se fosse uma pista de corrida. Então essa pista de corrida só cabe 2 carros, ó. É uma pista simples, tá? Uma pista simples, 2 carros, um vermelho e um amarelo, 2 carros. Na camada K, que é uma outra pista, então imaginamos que isso aqui fosse uma pista, eu dou um zoom nela, chego lá na pista, lá embaixo, olha, opa, é só uma pistinha simples. 2 carros. Agora, imagine que eu estou andando lá na Imigrantes, estou sobrevoando a Imigrantes, eu vejo um borrãozinho escuro lá, que é uma pista, estou lá em cima. E aí eu começo a descer na Imigrantes com o drone assim, né? Começo a filmar, opa, essa pista que eu vi somente um borrãozinho que está aqui, ó, na camada L, ó, essa pista aqui, ó, na realidade, ela é isso aqui, ó. Na realidade, ela é 3 pistas aqui, não. 1, 2, 3, 4. 4 pistas, ó. 4 pistas com 2 carros cada um, na realidade, ela cabe 8, tá? E aí, se eu pegar uma rodovia americana, onde eu tenho mais faixas lá, por exemplo, eu pego lá a camada M, ó, e desço ali, ó, e faço, opa, aquela única borrãozinho que eu estou vendo lá no espaço, que é uma pista simples, na realidade é uma mega rodovia, onde podem transitar ali até 18 carros ao mesmo tempo. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Aí na camada N aqui, já são 32, depois na hora 32, 18 e 8. É assim que a gente enxerga. Então, aí na apostila de vocês tem essa tabela aqui, ó, tá? É a mesma que eu mostrei anterior. Então, ele diz o seguinte, ó, em cada um dos níveis de energia, tá aqui, ó, nível de energia, ou camadas de energia. Então, níveis de energia, camada de energia. Nível de energia numérico, camada de energia letras, tá? Existe um número máximo de elétrons que essa camada comporta. Então eu não consigo colocar, por exemplo, aqui, ó, na camada M, 19 elétrons. Se eu tenho 19 elétrons, ele tem que migrar. Um elétron tem que estar aqui. Então aqui no máximo 18 e aqui 1. Beleza, pessoal? Olha só que daí eu tenho uma regra para fazer isso. Então, grifem aí na apostila, pega e faz um box aí nessa aí, porque quando a gente vai aprender um jogo, a gente precisa aprender a regra dele. Então, são regras simples, né? Então, a primeira regra: os elétrons devem ser distribuídos de modo a completar cada nível de energia, iniciando pela camada K. Caso, então, a primeira, né? Caso o número de elétrons seja maior do que a quantidade máxima que essa camada comporta, os elétrons restantes devem ser distribuídos na camada seguinte, e assim sucessivamente. Tranquilo, piece of cake, pedacinho de bolo, facinho. Olha lá, só que daí eu tenho uma regra da regra. Então a segunda regra é:
a última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Então, se eu estou falando da última camada, a gente vai ver isso, que eu chamo também camada de valência, eu não posso ter mais do que 8 elétrons, tá? Eu não posso ter mais do que 8 elétrons. E a terceira regra é a penúltima camada não pode ter mais do que 18 elétrons. Então eu olho a última, tem mais do que 8 elétrons? Tem que fazer uma redistribuição. E daí, eu olho a última, está com 8, mas a penúltima está com mais do que 18, eu também tenho que fazer uma redistribuição. Mas vocês vão ver que isso aí na prática é muito tranquilo. Agora, quando a gente está falando de níveis de energia, olha só, a gente vai ver isso mais à frente, mas eu quero introduzir isso para vocês, que a aplicação disso aqui é mais na prática, não tem tanta teoria aqui. Quando eu tenho os elétrons girando aqui em volta, ó, então eu tenho aqui 2 na primeira camada, e aqui eu tenho 3, 5, né? Ó, 3, 5 na segunda camada. Então o número atômico desse cara aqui é 7, tá? Então por quê? Porque eu tenho 2 elétrons com mais 5, 7. 7 elétrons, 7 prótons. Prótons é igual ao número atômico é o RG do átomo, tá? Então, se esse elétron aqui, ó, recebe um nível de energia, ou seja, ele recebe uma energia na forma do quê? Na forma de combustão. Estou queimando esse átomo aqui. O átomo, olha só, o átomo é indestrutível. Eu não queimo o átomo. Eu estou fornecendo energia para ele. Eu não dissipo esse átomo. Então, eu forneço energia para esse elétron faz um salto. Ele pula. Olha só, quando eu forneço energia para ele como se fosse uma queima, o que acontece? Ele que estava na camada 1 aqui, ó, nível de energia 1, ele falou, opa, eu tenho mais energia, eu posso rodar na camada mais externa. Quem tem mais energia roda mais externamente. Então ele dá um salto quântico aqui, ó, dá um pulo mesmo, ó. Não são pistas de corrida, então ele dá um pulo para próximo nível. Na hora que ele faz isso, ele pula para cá. Só que ele faz isso e já volta, porque a energia dele é pequena. Ele só ganha um pouquinho de energia, ele corre lá e já volta. Milissegundos, nanosegundos. E aí a hora que ele volta, o que acontece aqui, ó? Ele libera uma energia. Na hora que ele volta, ele libera energia. O que é a energia que ele libera? Grande parte dos átomos liberam energia na forma de luz, que é isso aqui, ó, que está na apostila de vocês. Então, ó, a combustão de elementos químicos emite cores. Então, por exemplo, se eu pegar o estrôncio, olha só, o estrôncio é um elemento químico, e eu queimar ele, pego um pedacinho dele, ó, jogo no bico de Bunsen, como se fosse o fogão aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai me dar uma cor vermelha. O lítio vai me dar uma cor mais alaranjada. O sódio, o sódio, se vocês pegarem, por exemplo, tá lá, a mamãe tá fazendo o almoço, a janta, tá lá no fogão. Se você pegar um pouquinho de sal, esse sal de cozinha, ele tem sódio. Pega uma pitadinha e joga lá no fogo para vocês verem. Vai ficar amarelo. Por quê? Porque ele está excitando os elétrons do sódio. E aí esses elétrons do sódio, que é o composto do sal, ele dá um salto quântico e volta rapidinho. Na hora que ele volta, ele emite cor amarela. O bário é um pouco esverdeado, o cobre é azul esverdeado e o potássio mais colorido. Então, preste atenção aqui, ó. Isso aqui é o espectro de luz. Todas as luzes que nós vemos, as luzes primárias e as secundárias, tá nessa região aqui, ó. Por isso que a gente vê as cores das coisas, porque está sendo emitido. Quando o elétron bate em quando a energia, mesmo que seja luminosa, bate em algum material que você está na frente de vocês aí, emite luz. O elétron está dando um salto quântico, mesmo que suave, e ele emite luz. Então, essa região aqui é muito mais energética e essa é menos energética. Mais energética e menos energética. Infravermelho, para baixo do vermelho aqui, ó, é menos energética. Violeta, ultravioleta, raios ultravioleta, muito mais energético, tá? Então, ó, a gente poderia resumir isso aqui, ó, a combustão dos elementos. Veja esse pedacinho que eu peguei aqui, ó. Eu peguei e colei aqui, ó.
o que a gente vê do espectro eletromagnético, ou seja, todas as energias que estão à nossa volta, é só um pedacinho, que é o visível, que são todas as cores. Então, ó, para cá eu tenho, na realidade, o infravermelho, ó, esse vermelho aqui, e para cá eu tenho o raio UV. Lembra do raio-x que a gente viu aula passada? Ó, ele está nessa região aqui, ó, tá? Ele é altamente energético, tudo bem? Então, quando eu faço isso, ó, eu estou queimando qualquer material ou estou vendo a luz, ela está aqui. Se ele está emitindo, ó, vermelho, é porque ele está nessa região aqui, ó. Se ele está emitindo ultravioleta, é porque ele está nessa região. Então, elétrons que emitem, ou átomos que emitem elétron na forma aqui, ó, de ultravioleta, olha lá, ele está na camada lá externa, ó, ele tem muito mais energia. Então, por isso que o ultravioleta, os raios ultravioletas são ondas, né, que tem muita energia. Por isso que pode dar câncer de pele quando a gente fica exposto a raios ultravioleta. Infravermelho machuca? Não. Infravermelho é aquelas câmeras que a gente vê no escuro ou vê se o cara está com febre ou não. É isso aqui, ó, é o infravermelho. Não tem dolor nenhum aqui, não tem preocupação nenhum, pelo menos que a gente entende com a saúde humana. Beleza, pessoal? Isso é um assunto que traz aí para vocês, mas ele é mais prático. Talvez vocês vão ver isso mais quando for estudar um pouquinho de física aí. Tá? Então vamos ver, ó, vamos ver essa distribuição eletrônica. Então, o que a gente precisa aprender, né, entender e depois aprender com os exercícios é a distribuição eletrônica. Como que esses elétrons estão distribuídos nas camadas da eletrosfera. Então, se a gente pegar aqui, ó, tá na apostila de vocês isso aqui, ó. Se a gente pegar esse cara aqui, ele tem um núcleo e só tem um elétron. Ó, ele só tem um elétron. E onde que está esse elétron? Na camada K, obviamente. Então, esse cara com um elétron e um próton, ele é o hidrogênio, óbvio, né? Então, um elétron e um próton, ele é o hidrogênio. Mas como que eu sei isso, professor? Número um, a gente vai vendo isso aí. Vocês vão vendo conforme o tempo. A gente vai estudar a tabela periódica nas próximas aulas. Então, hidrogênio 1, carbono 6... E assim, o oxigênio 8, ninguém precisa decorar isso ainda, tá? Os mais comuns a gente vai já por osmose, vai entrando. Agora, o que a gente precisa entender é isso aqui, que se eu tenho hidrogênio, ele tem um próton. Então, se ele tem um próton, ele também tem um elétron. E esse um elétron dele está onde? Está aqui, ó, na camada K, um único elétron. Olha só isso aqui agora, o lítio. O lítio tem número atômico 3, está aqui embaixo. 3 prótons, 3 elétrons. Então, o que vai acontecer? Eu boto 2, que é só no máximo 2 na camada K, e 1 na camada L. Essa é a distribuição do lítio. Olha só, quem tem mais energia desses elétrons? L ou K? O L tem mais energia. Esse cara aqui está rodando muito mais forte. Esses caras aqui só estão dando uma voltinha. Dança da cadeira, ó. Tá dando 2 voltinhas aqui, já passou. Esse cara fica gira, né? Ele precisa de muito mais energia. Então, vamos ver um outro, ó. Perceba, conforme eu vou aumentando o número atômico, obviamente eu aumento o número de elétrons, obviamente eu vou saturando as camadas, eu vou aumentando o raio atômico. Isso aqui é raio atômico. Lembra, isso aqui está desproporcional, né? Se eu tenho isso aqui como núcleo, mesmo aí no computador de vocês, se eu tivesse isso aqui como núcleo, a primeira eletrosfera, a camada K, ela estaria sendo lá 2 quarteirão para frente aí da casa de vocês. Quer dizer, essa era o primeiro giro dos elétrons. Então, ó, eu tenho 11. Então, eu tenho 2, depois vocês podem contar aí, ó. Eu tenho 2 e 8 completo. E sobrou um elétron, né? Então, é 8 mais 2 mais 8, 10, sobrou 1, 11. Então, só tem um elétron na camada M. Essa é a distribuição do sódio. Tá, então, aí eu posso exemplificar dessa maneira. Camada K, 2 elétrons, completinha. Camada L, 8 elétrons, completinha. Camada M, 1 elétron. Quanto que cabe aqui na camada M? 18, só tem um, ó. Então essa camada aqui é grande pra caramba. Esse elétron aqui é o mais energético desse átomo. Ele tem que dar uma voltona, ele fica um ano para dar uma volta, vamos dizer assim, né?
Logicamente, isso aqui é a velocidade da luz, eles giram rapidamente. Então, ó, para que eu preciso saber isso, professor? Olha só, a distribuição, olha o motivo por que a gente aprende isso. A distribuição eletrônica permite determinar duas informações importantes. Anotem isso aí, anotem isso aí. Então, a distribuição eletrônica me dá duas informações importantíssimas: o número de camadas do átomo, ou seja, quantas camadas esse cara tem, ou seja, quais são os cobertores que ele tem, quais são as camadas, e o número de elétrons que apresenta a última camada, que eu chamo camada de valência. Então, esse átomo aqui de sódio, ele tem uma, duas, três camadas. Então, eu vou imaginar ele um pouquinho maior do que o átomo de lítio, porque ele já tem uma camada a mais. Agora, quantos elétrons tem na última camada? Quando eu fiz a distribuição, 1. Essa é uma informação importantíssima que vocês vão ver mais à frente. Então, duas informações da distribuição eletrônica: o número de camadas e quantos elétrons tem na última camada. Simples assim. Vamos subir aqui, ó. Olha só. Era para esse cara aqui estar apagado, mas tudo bem. Vamos lá. Para vocês não verem antes. Olha esse aqui, ó. O cálcio, 20 prótons, 20 o número atômico, 20 elétrons. Então eu coloco 2, aqui já até diminuiu, ó. Tá bem pertinho, ó. Coloco 2, coloco 8 e coloco quanto aqui, ó? 8. 8 e 2, 20, tá? Então, 2, 8, 8 e 2. Por que isso aqui, pessoal? Olha só, esse cara aqui, ó, não pode ficar com 10 aqui. Por quê? Porque a última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Então, tá respeitando tudo aqui, ó. E a penúltima camada não pode ter mais do que 18. Então, o que eu fiz? Eu tenho duas camadas para completar e eu tenho 10 elétrons. Então, eu coloco 2, 8 em um e 2 aqui. Poderia ter colocado 7 e 3? Poderia, mas estaria errado. O nível de energia a gente faz dessa maneira, mas vocês vão ver depois que tem um subnível de energia que eu preciso respeitar. Mas isso a gente vai ver mais à frente, tá? Lá, talvez na próxima aula. Olha aqui o iodo, ó. Simples assim, ó. Eu tenho 53 elétrons para preencher. 53 elétrons para preencher. Eu coloco 2, eu coloco 8, podem contar aqui, tá? Tá na apostila de vocês. Vamos acreditar no editor que tem 18 elétrons na camada M aqui, mais 18 elétrons na camada N e 8 e 7 na camada O, que é a penúltima camada aqui, vamos dizer assim, né? Do restante, que vai até o quê? Até o que na realidade é antepenúltima, né? Então, olha só, eu tenho essa distribuição: 2, 8, 18, 18 e 7. Respeitou? Menos de 8 elétrons e no máximo 18 elétrons. Está respeitado. Agora, pessoal, a gente pode dizer o seguinte: professor, mas para que eu vou usar isso? Vocês vão usar isso para a coisa mais importante que existe na vida, que é sobre as reações químicas, tá? Então, como que eu entendo as reações químicas? Então, vamos pegar o seguinte, ó. Vocês já viram isso aqui de uma aula passada que eu fiz. Vamos pegar o sódio. O sódio é um sal, né? Ele a temperatura ambiente, ele é sólido, por isso que ele está com S aqui. E depois eu pego o cloro. O cloro é um gás, por isso está o G aqui, ó, cloro. Então, todos os sólidos eles podem ser mono, mas os gases eles têm que vir junto, tá? Os gases eles são diatômicos, né? Então ele tem dois átomos aqui, ó, de cloro. A gente vai aprender isso mais à frente. Mas olha só, vamos olhar a eletrosfera desse cara aqui, ó. Se eu juntar esses dois caras aqui, ó, eu vou ter cloro e sódio no mesmo frasco. Então, a hora que eu pego o frasco de cloro e eu pego o frasco de sódio e misturo num terceiro, faço uma reação química, na realidade eu estou juntando essa quantidade de átomos no mesmo espaço. Isso aqui é como se fosse um reator químico, um tubo de ensaio. Na hora que eu junto os dois,
pela característica do cloro e pela característica do sódio, eles vão fazer uma reação química. Essa reação química vai dar o que a gente usa na cozinha aí, ó. O que eu falei para vocês jogarem um pitadinho no fogo, que é o NaCl, que é o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Agora, vamos pegar a eletrosfera do sódio. Olha só, eu tenho o número atômico dele é 11, que a gente viu. Eu tenho 2 elétrons e mais 8, tá? E na última camada eu só tenho 1. Olha a importância da última camada, só tenho 1. Se eu pegar o cloro, eu vou ter o número dele é 17. Eu vou pegar aqui 2, 8, 10 e 7. Então, nessa última camada aqui, ó, eu tenho o 7, tá? Então, o que acontece quando eu coloco os dois átomos dessa característica? Um que tem um elétron e um que tem 7. Nós vamos ver que os elementos químicos ou os átomos, eles ficam estáveis quando eles têm 8 elétrons na última camada. Isso é ligação química. Então, o que acontece aqui, ó? Coloquei os dois juntos. Esse átomo de sódio, ele tem a tendência a perder o elétron da última camada. Então, ele perde, ele vem para cá, ó. Olha aqui a posição. O sódio atrai esse elétron, o cloro atrai esse elétron, e o sódio fala, já que você está atraindo, então pode levar ele. Na hora que ele leva esse elétron, ó, não tem mais significância ficar com essa eletrosfera aqui vazia. Então, ele perde essa eletrosfera. Aí ele fica com 8 na última, ele fica com 2, 8. Então, ele fica com 8 e esse cara que ganhou 1 ficou com 8. Ou seja, houve uma colisão de átomos. Então, eles como se eles tivessem se fundido. Então, essa é a reação química entre o sódio e o cloro. Por que isso acontece? Por causa desse número de elétrons na última camada. Se a gente for falar em linguagem química, ó, isso a gente já viu. Sódio mais cloro vai me dar o NaCl. Tudo que eu tenho desse lado, eu tenho que ter desse lado. Vamos balancear? Se eu tenho 2 aqui, eu tenho que ter 2 aqui, ó. 2 cloro, 2 sódio. Opa, aqui só tem um sódio, então bota 2 lá. 2 sódio. O que ficou aqui, ó? Só para a gente exemplificar em termos de molequinhas, ó. 2 átomos de sódio está aqui, com 2 átomos de cloro. Então, 2 átomos de sódio. Eu peguei 2 vezes esse cara e esse aqui eu peguei uma vez só. Está aqui, ó, uma vez o cloro 2. E aí, eles reagiram, se misturaram certinho lá e formou... Opa, cadê? E formou esse compostinho aqui, que não tem nada a ver com cor, tá, pessoal? A cor é só para ilustrar. Formou esse compostinho aqui mais verde. 2 moléculas, ó, de NaCl. Por isso que é importante a gente ter as reações químicas. Então, olha só. Vamos estar na apostila de vocês, ó, 548. Aquelas ligações químicas a gente vai ver bem mais à frente. Aí é mais para vocês entenderem, terem um motivo de por que eu preciso saber o número de elétrons na última camada. Ó, represente o átomo de carbono 12 utilizando o modelo de Rutherford-Bohr. Na realidade, é o modelo de Rutherford, eu tenho que fazer o núcleo, o Bohr eu faço a eletrosfera. Acrescentem suas representações os prótons e os nêutrons. Olha aqui, tá aqui o modelo, ó. Vocês vão desenhar dessa maneira aí na apostila de vocês. Então, número do carbono é 6, número de próton é 6, número de elétrons é 6. Então, 6 prótons, 6 elétrons. Quantos? 2 na primeira e 4 na segunda camada. E daí, se a massa é 12, o número de nêutrons também só pode ser 6, né? Por quê? Porque a massa é prótons mais nêutrons. Beleza? Então, depois, na hora que eu tiver o vídeo liberado, vocês voltem e copiem esse tipo de resposta aí no exercício 1. Olha só isso aqui, ó. Faça a distribuição eletrônica dos átomos abaixo e complete a tabela. Vamos fazer junto aqui, ó. 548. Então, puxa aí, ó. Tem o berílio, símbolo Be, a gente vai se acostumando com esses símbolos. Número atômico 4. Distribuição eletrônica. Pô, professor. Aqui, eu vou usar essa tabela aqui, ó. Essa tabela que está na página de vocês. Então, eu vou colocar 2 e 2. Se ele só tem 4, coloco 2 na primeira e
2 na segunda. Número de camadas, 2. Número de elétrons na camada de valência, ou seja, última camada. Quantos elétrons? 2. Olha lá, 2. Oxigênio, 8. Então, eu vou pôr 2 na primeira e 6 na segunda. Tá aqui, ó, todos os elétrons distribuídos. Por quê? Usei a K e a L, tá? Depois, número de camadas, 2. Número de elétrons na última camada. Número de elétrons na última camada. Número de elétrons na última camada, 6. Olha só, elétrons na última camada vai me dar informação de quantos elétrons ou quantas ligações eles precisam ter para ficar com 8. Então, esse cara aqui, ó, vai ficar com 2 elétrons sendo ganho, por exemplo, para ficar com 8 elétrons na última camada. A gente vai ver mais à frente. Olha o potássio, 19. Então, eu tenho 2, 8, 8 e 1. Poderia pôr 9 aqui? Não. Ele não pode ter a última camada com mais do que 8 elétrons. Então, fica 8 e 1. Eu redistribuo, tá? E daí, quantas camadas? 4. Qual que é o número de elétrons na última camada? 1. O bromo, 35. Então, eu vou fazer 2, 8, 18. Olha só, aqui eu teria aqui 25 elétrons para distribuir. Então, 25 elétrons para distribuir. A última camada, a penúltima camada, eu não posso ter mais do que 18. Então, eu não poderia colocar 19 e 6. Eu tenho que colocar 18, tem que atender as regras. 18 e 7. Quantas camadas? 4. Quantos elétrons na última camada? 7. Quantas ligações esse bromo vai fazer? Somente uma ligação. Porque ele precisa somente de um elétron. Tudo bem, pessoal? Vamos avançando aqui, ó. Olha esse aqui, é o 3. O átomo de um elemento X apresenta no seu estado fundamental. Pessoal, o estado fundamental é, escrevam aí, ó, eletricamente neutro. Ou seja, não tem elétron dando salto, não tem elétron querendo escapar, não tem elétron sendo ganho, é fundamental. É do jeito que o Papai do Céu criou. O número de prótons é igual ao número de elétrons. A seguir é fundamental a seguinte distribuição eletrônica nos níveis de energia: K2, L8 e M2. Então, de cara, quantos elétrons esse cara tem? Então, 2, 8, 12. Agora, só que ele dá uma informação, sabendo que um dos isótopos desse elemento tem 12 nêutrons e a sua representação é... Então, olha só, se a gente colocar o núcleo aqui desse átomo, vamos pegar esse átomo X e colocar o núcleo, eu vou distribuir os elétrons, tá? Então, camada K2, camada L, eu vou ter quanto? Eu vou ter 8, ó, 3, 6, 8, e na camada M eu vou ter 2, tudo bem? Aí, se eu sei que E é igual a P, que é igual a Z, então eu sei qual que é o isótopo desse cara. O isótopo dele é o 12, porque o número de prótons são iguais, tá? E aí, ele só me diz o número de nêutrons. Eu preciso achar a massa desse cara. Então, se eu sei que o número de prótons é 12 e o número de nêutrons é 12, então A é igual a P mais N, então A é igual a 24. Então, eu vou procurar o cara aqui que é o número atômico 12 e a massa é 24. Eu vou encontrar esse aqui, ó, tá? Tranquilo, pessoal? Olha só, então a gente está vendo distribuição de elétrons junto com conceitos de uma simples formulinha que é achar o número de prótons ou nêutrons dentro do núcleo do átomo. Vamos ver se... Opa, apareceu o exercício, apareceu a resposta aqui direto. Era para estar oculta, mas tudo bem. Observe o esquema da distribuição eletrônica do átomo de enxofre e responda os itens. Olha só, eu tenho aqui o núcleo, ele está dizendo, ó, núcleo atômico com prótons e nêutrons, e 18 nêutrons. Então, ele já está falando que tem 18 nêutrons aqui. Poderia contar qual que é o número de elétrons que está aqui? Posso contar, tá? Mas vamos pôr o carinha aqui, ó, o S, que é o símbolo do enxofre. O número atômico dele é 16, por quê? Porque ele tem 16 elétrons aqui em volta, o número atômico dele vai ser 16. Se A é P mais N, eu sei que tem 18 nêutrons, então 16 prótons mais 18 nêutrons vai dar igual a
34. E aí ele pergunta, quantas camadas eletrônicas existem nesse átomo? 3. 1, 2, 3. KLM. Qual é o número de elétrons por camada? 2, 8 e 6. Olha, 6. Quantos ligações ou quantos elétrons esse cara vai compartilhar ou vai doar? Ele vai fazer isso 2 vezes para ficar com 8. Então, 6 mais 2, 8. Quantos prótons existem no seu núcleo? 16. Quantos elétrons existem na camada de valência, última camada? 6. Escreva a representação desse átomo indicando o seu número atômico e o seu número de massa. Está aqui, ó. Isso aqui é o símbolo, é assim que a gente coloca. Essa massa aqui a gente já aprendeu. Essa massa poderia ir aqui para a direita, poderia ir para cima, poderia se até trocar. Ó. Eu coloco o 16 aqui em cima e o 34 aqui embaixo, na direita ou na esquerda. Qual que é a informação que eu preciso saber? Sempre, 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 forever, a massa do átomo vai ser sempre maior do que o número atômico dele, tá? Só que eu tenho que vir em 2, né? Tem que vir os dois. Se eu tenho só um número aqui, 34, eu não vou saber se esse átomo é o número atômico dele ou é a massa, tá? Vamos para um próximo aqui, ó. A respeito dos átomos indicados abaixo, realize a atividade a seguir. Então, olha só, eu tenho o lítio, o flúor, neônio, o cloro, o argônio e o potássio. Faça a distribuição eletrônica de cada átomo por camadas de energia. Indique o número de elétrons da camada de valência em cada um desses átomos. Sabendo que os átomos com o mesmo número de elétrons na camada de valência apresentam propriedades químicas semelhantes, forme 3 grupos com os átomos de 1 a 6, considerando suas propriedades semelhantes. Vamos ver isso aqui, ó. Então, olha só, vou separar aqui, ó, lítio, flúor, neônio, cloro, argônio e potássio. Vou separar em camadas, tá? Então, isso aqui são as camadas. E daí? E daí eu vou separar. Quantos elétrons o lítio tem? 3. 2 na camada K e 1 aqui. O flúor, 2 e 7. Olha, estou respeitando, não estou passando e ele está respeitando aquelas regrinhas. O neônio, ó, tem 10. Então é 2, 8. Fechou, ó, 2, 8, 10. O cloro a gente já fez, né? Então é 2, 8 e 7, porque o número dele é 17. O argônio, ó, argônio 18. Vamos ver? 2, 8 e 8. 2, 8 e 8. Então tá aqui. E o potássio 19, eu tenho 2, 8, 8 e 1. Então tá aqui, ó, 19 feita a distribuição. Então tá aqui, respectivamente, tá? Na camada L, na camada M e na camada N. Então eu fiz a distribuição. Agora indique o número de elétrons da camada de valência. Tá aqui, ó, camada de valência, sempre a última. Então para o lítio é 1, para o flúor é 7, para o neônio é 8, para o cloro é 7, para o argônio é 8 e para o potássio é 1. Agora, ele fala o seguinte, agrupe isso aí. Como que eu posso agrupar esses casos? O que eles têm em semelhança aqui, ó? Isso aqui, ó. O lítio e o potássio têm um elétron na camada de valência. CV, camada de valência, tá? Não é comando vermelho aqui não, tá? É camada de valência, CV, um elétron na CV. O flúor e o cloro têm o quê? 7 elétrons na camada de valência. E o argônio e o neônio, 8 elétrons na camada de valência. Então, essa é a semelhança que eles têm. E olha só que interessante, pessoal. Quando a gente faz isso para todos os átomos da tabela periódica, nós já começamos a fazer uma classificação. Então, todos os átomos da tabela periódica, eles vão ter na última camada, respeitando aquela regrinha, vão ter de 1 a 8 elétrons distribuídos. De 1, não pode ter 0, né? 0 não existe, não vai ter esse átomo. Então ele tem de 1 a 8 elétrons na camada de valência. O que eu posso fazer com isso aqui, ó? Montar uma tabela. Então, por que o lítio e o potássio tá aqui? Ó, porque eles têm um elétron na camada de valência. Então, todos esses elementos que estão aqui, ó, tem um elétron na camada de valência. Todos esses que estão aqui, ó, tem 2 elétrons na camada de valência. Todos esses que estão aqui têm 3 elétrons na camada de valência. 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons
7 elétrons. Olha lá o flúor e o cloro, ó. Flúor e cloro, 7 elétrons. E esses aqui, os bambambanzinhos da tabela periódica, que a gente chama de gás nobre, que eles não reagem com ninguém, eles não se misturam. Esses caras aqui são os gases nobres. Eles têm, ó, o argônio e o neônio. Eles têm 8 elétrons na camada de valência. Eles não fazem reações. Na realidade, eles fazem numa condição bem diferente. Mas, normalmente, eles não fazem ligações. Então, se eu pego aquela informação, ó, lítio, potássio, flúor, cloro e argônio e neônio, eu tenho uma classificação desses caras. Estou organizando a tabela periódica. Já comecei a organizar com vocês. Então, quando eu olho a tabela periódica, eu vejo aqui, ó, coluna 1, coluna 13, coluna 14. Ó, esse 3 é 3 elétrons na última camada. Esse 14 é 4 elétrons na última camada. 5 elétrons na última camada. 6. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Se ele tem 5 elétrons na última camada, ele só vai fazer 3 ligações. Se ele tem 6, ele só vai fazer 2 ligações. Se ele tem 7, ele só vai fazer uma ligação química, né? Se ele tem 8, não faz nada com ninguém. Tudo bem? Então, para a gente finalizar a nossa aula aqui, esse último exercício. Olha só, na página 551. O metal que dá origem ao íon metálico mais abundante no corpo humano tem no estado fundamental. Então, leia, estado fundamental, átomo neutro. Se eu tenho o número atômico dele, eu sei que é o mesmo número de próton dele, que eu sei que é o mesmo número de elétrons dele, tá? Então ele diz o seguinte, ó, nível de energia 1, nível de energia 1, aquele pertinho do núcleo. Os caras estão só dando uma passadinha ali. Nível de energia 1, completo. Quantos elétrons? 2. Se ele está completo, ele tem que ter 2 elétrons. Nível de energia 2, ou seja, estou saindo um pouquinho da eletrosfera. Completo, se ele é completo, ele tem 8, obviamente. Nível de energia 3, quantos elétrons? 8, então está aqui, ele fala 8. Vamos pôr aqui. Nível de energia 4, quantos elétrons? 2. Então esse átomo tem 2, 8, 18 e 2. Então esse cara tem 20 elétrons distribuídos. Se ele tem 20 elétrons e está no estado fundamental, ou seja, está eletricamente neutro, ele só pode ter o número de prótons 20. Se ele tem o número de prótons 20, ele só pode ser o Z, tá? Oh, desculpa. O Z é o número atômico, ele só pode ser o cálcio, tá? Por quê? Porque o número atômico do cálcio é 20. Por isso que ele diz aqui, ó, o metal que dá origem ao íon mais abundante no corpo humano. Por quê? Porque a gente não tem cálcio igual está na tabela periódica. A gente tem o íon cálcio, né? O íon cálcio, ele tem, ó, 2 elétrons na última camada. A tendência dele é perder esses 2 elétrons. A gente vai ver que quem tem pouco elétron, igual o sódio tem um só, ele perde para quê? Perde essa camada, fica com 8, fica estável. E quem tem mais do que 4 tende a ganhar. Se eu tenho 5 elétrons, por exemplo, igual o nitrogênio, se eu tenho 5 elétrons, esses 5 elétrons não vão ser perdidos. É mais fácil ele ganhar 3 elétrons e ficar com 8 e ficar estável. Pessoal, não está na apostila. Ó, então, depois vocês busquem ele aí para resolver. Lá na gravação. Ó. Sabendo que o átomo X eletricamente neutro possui 14 nêutrons. Não confunda nêutron com nêutrons. Nêutron de neutralidade. E nêutron é a partícula. E é isóbaro. O que é isóbaro? A grandão aqui, ó. A grandão, massa. Isóbaro, escreve aí, massa. De esse elemento aqui, ó. Y, 29 e 13. Qual é o número de elétrons do átomo X no último nível de energia? Então, para saber os elétrons na camada de valência, ou seja, no último nível de energia, eu preciso saber o número de prótons desse cara. Ou eu preciso saber o número de atômico desse cara para fazer isso. Então, vamos pôr os 2 átomos aqui, ó, X e Y. X, 13, Z igual a P, P igual a E é igual a 13. Show de bola, esse é o Y. A massa desse cara é 29, beleza? Então,
Se esse cara é isóbaro desse aqui, esse também só pode ter massa 29. Agora, ele deu quanto que é o número de nêutrons do Y, do X. Então, o nêutron é como se estivesse aqui no meinho, aqui, ó, tá? N é igual a 14. Então, qual que é o número atômico desse cara? Se eu sei qual é o número de massa e o número de nêutrons, eu acho o número de prótons, utilizando essa fórmula aqui, ó, né? A é igual a P mais N. Eu tenho A, falta o P, eu tenho N. Então, o P é igual a 29 menos 14. O P é igual a 15. Então, eu boto o 15 aqui, ó. Então, o número atômico desse cara é 15. Agora, quantos elétrons ele tem no último nível? Aí eu faço a distribuição. Então, se ele tem o número atômico 15, ele tem 15 prótons. 15 prótons, 15 elétrons. Vou fazer a distribuição. Vou botar o núcleo dele aqui, ó. Na primeira camada, vou desenhar aqui, ó, uma interface da camada só. Na primeira camada eu tenho 2. Show de bola? Na segunda camada eu tenho 8, obviamente, tá? Eu só posso pôr até 8. E na terceira camada eu tenho 5, então vai dar 15. 2, 8 e 5. Então, quem é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é o fósforo. Por quê? Porque o número atômico dele é 15 e a distribuição dele, ó, algumas tabelas periódicas já vão vir, ó, 2, 8 e 5. É assim que ele está classificado na tabela periódica. Por isso que vocês vão encontrar ele naquela posição aqui, ó, 15, porque ele tem 5 elétrons na última camada. Pronto. Vocês já sabem tudo sobre tabela periódica, já sabem por que ela está organizada dessa maneira. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Mais à frente, pessoal, vocês vão ver isso aqui, ó, que alguns números, alguns elementos, quando eu faço a distribuição, eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso chamado diagrama de Pauling. Durante a semana, se vocês quiserem dar uma pesquisadinha sobre isso, dá uma olhadinha que a gente vai trabalhar na próxima aula. Beleza?